Sejam bem-vindos ao segundo episódio do CEMEDcast Canapi, onde a educação ganha voz. Na tarde de hoje trataremos sobre um assunto de extrema relevância e importância para a nossa sociedade: educação como proteção. O papel da escola no combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente. Aproveitando a campanha do 18 de maio, nós traremos como pauta a discussão que fala justamente sobre o combate à exploração de crianças e adolescentes. Aqui comigo, neste segundo episódio da CEMEDcast, está ao meu lado a assistente social Heloísa Vieira e também a grata satisfação da presença da psicóloga Janine Tenório. E eu quero que ambas se apresentem aos nossos telespectadores no que diz respeito à atuação de vocês aqui no município, enquanto psicóloga, Janine, enquanto assistente social, Heloísa Vieira. Boa tarde. Boa tarde, Gilberto, né? Boa tarde, Heloísa. E boa tarde a todos que vão estar assistindo, né, esse podcast. Eu sou Janine Tenório, psicóloga, já atuo aqui no município desde a gestão anterior. Juntos, aqui com a Heloísa, nós formamos a equipe né, a equipe multidisciplinar, que vem dando suporte a toda a rede de educação aqui do município. Então, para mim é uma satisfação, né, estarmos aqui nessa tarde, apesar de estarmos falando sobre um assunto que talvez não gostaríamos, né, de falar, mas diante dos índices e das estatísticas, nós não podemos silenciar e temos que dar voz e ser voz também, orientando, conversando. E nessa tarde é um prazer para mim estar aqui, de alguma forma, lutando pela garantia dos direitos. Olá a todos, né? Primeiramente é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Gilberto, com a Janine, nossa psicóloga. Eu sou Heloísa, assistente social educacional no momento, né? Desde o ano passado. Iniciamos um trabalho com as CEMEIs, né? Os Centros de Educação Infantil, no ano passado. E este ano iniciamos, né, a passos até que longos, digamos assim, um trabalho mediante a rede, né? Fundamental 1, Fundamental 2. Né? E hoje nós estamos aqui para falar de uma pauta que talvez, né, muitas pessoas não queiram falar, mas que é de extrema necessidade e é de extrema urgência. Né? Então, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho do papel da escola, como também rede protetora, o nosso papel também para que se torne conhecido, né, a todos. E é isso, vamos discorrer mais um pouco. Muito bem, eu tenho certeza que será um momento de grande discussão, né, pegando, como falei no início, essa campanha do 18 de maio, né, onde a gente aborda esse tema, o combate, né, combater de modo especial ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E é importante a gente frisar o porquê do 18 de maio, né? A partir de quando e o que levou a Lei 9.970/2000, né? Que institui de forma oficial, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Mediante aí essa data, né, este 18 de maio, e a própria lei, ela é instituída de forma oficialmente mediante uma situação triste na sociedade, né, que foi o abuso, né, a forma que foi tratada a adolescente, a criança, melhor dizendo, com apenas 8 anos, a criança Araceli Crespo, né? Ela que foi violentada, ela que foi, de todas as formas, né, teve a sua infância, né, ceifada nesse sentido, e a partir, né, 20 anos após isso, com a própria Araceli, aconteceu em 1973, e 20 anos após, né, aliás, 50 anos após, em 2000, acontece a promulgação, né, da Lei 9.970, que traz essa conotação da mobilização, né? A lei traz essa ideia de mobilizar a sociedade para combater a exploração de crianças e adolescentes. E um dado muito importante, Gilberto, né, de toda essa configuração da lei, é que até os dias atuais, o abusador,
da Araceli segue impune, né? Então, isso por si só já traz um grande alerta, né, do porquê que esse abusador está impune, né, e traz à tona a questão da negligência. Essa negligência, ela parte da ideia de que não basta somente a conscientização, né? Fala-se na Lei 18 da exploração, de combate e combate à exploração sexual, porém é necessário, além da mobilização, acontecer a prática, né? Colocar-se em prática por meio de leis mais rígidas e, consequentemente, colocar atrás das grades verdadeiramente aqueles culpados, né? E a escola tem um papel de extrema relevância, um papel central nesse contexto, né? A escola, que é um espaço de privilégio para, com a participação das crianças e adolescentes, no sentido de ter a presença e fortalecer, assim, as aprendizagens. Mas a escola ela tem que se tornar cada vez mais um ambiente mais seguro, né? Onde as crianças e os adolescentes elas possam romper esse silêncio, romper esse medo e, consequentemente, ela possa se abrir, né? Contar as histórias e encontrar ali o seu apoio. E a minha primeira pergunta às nossas convidadas de hoje trata justamente sobre isso, a escola como um espaço de proteção, de apoio para essas crianças e para esses adolescentes. E o que significa ser uma escola de espaço que vai trazer esse apoio, que vai trazer essa confiança, né? Esse espaço protetivo? Muitas vezes, né, em sua maioria, a escola é o espaço onde a criança encontra estabilidade, onde ela encontra rotina, onde ela encontra a construção de relações seguras. E por ser esse espaço, né, se torna algo muito além daquele ensino formal, né? A escola acaba que garantindo para aquela criança um ambiente acolhedor, onde aquela criança ela vai conseguir se expressar, porque ela vai entender que ela pode ser ouvida, que ela pode ser ali reconhecida também diante das suas vulnerabilidades. Então, a escola, como esse espaço protetivo, por sua vez, ela é um lugar totalmente estratégico para a percepção de sinais, né? Sejam eles sinais físicos, sejam eles sinais comportamentais, e para que posteriormente, né, esse lugar de proteção venha a realmente consolidar, né, diante de uma denúncia, diante do acionamento, né, da rede, para que aquela criança ela tenha o suporte que ela tem necessitado naquele momento de vulnerabilidade. E aí eu fico, aqui vocês conversando aí, né, sobre essa primeira pauta, eu fico lembrando o que é segurança, né? O que significa você estar em um ambiente onde você se sente seguro. Porque a escola, queira ou não, eu fico me recordando da minha infância também, e hoje a escola, muitos alunos ficam em tempo integral na escola. Então, eles acabam ficando mais tempo nesse ambiente do que na própria casa, né? E como que a escola ela é uma extensão da nossa família. Na escola, todas as situações emocionais de um aluno, elas vão ser desencadeadas naquele ambiente. E quando a gente fala de proteção, de escola protetora, nós estamos falando, não é dos muros da escola, né? Não é da construção da escola. Entendemos, aqui estamos com o Gilberto, que também é diretor aí da Tancredo, uma escola do qual eu estudei, né? E me senti muito segura durante o tempo que eu estive lá. Mas a escola somos todos nós que fazemos a educação. Então, essa criança, ela precisa, e esse adolescente, sentir essa segurança. Então, a escola ela precisa ser apoio, ela precisa levar informação, ela precisa educar, ela precisa ajudar no desenvolvimento, mas ela também precisa criar esse canal de segurança. E é muito interessante que hoje a gente vê muitas pautas da psicologia sendo tratadas e levadas de forma até imprudente em vários canais, mas eu fico entendendo que eu entendo que eu dou segurança, mas eu preciso entender se o outro também está se sentindo seguro, né? Porque eu crio um ambiente acolhedor, eu crio um ambiente respeitoso, eu crio um ambiente onde eu levanto as pautas, trabalho as pautas, não só com a direção, não só com os professores, mas com os alunos, trazendo eles para esse diálogo, porque a gente não pode silenciar, né? E somente com toda essa rede funcionando é que a gente consegue que aquele aluno ele se sinta seguro no ambiente da escola.
Então, é preciso a gente ouvir esse aluno, sabe? E hoje é tão difícil a gente escutar, né, Luiz? Assim, Sim. a gente vê muito diante dessa correria dos dias, a gente não escuta muito. Na escola, os professores, cada vez, eles estão mais sobrecarregados de tarefas, situações, compromissos, metas. E será que ele escuta esse aluno? Então, eu gostaria de fazer essa associação entre escuta e segurança. Porque só sendo acolhido é que esse aluno vai se sentir seguro nesse ambiente, né? Junto de tudo isso que vocês já trouxeram. Até porque, se ele não tiver esse acolhimento, essa segurança, se ele não tiver essa confiança, ele não vai ter aprendizagem significativa. Não. Né? E é importante, né, adentrar também sobre a construção de relações entre o professor, né, e cada aluno de forma específica. Porque o professor, né, a escola em si está em um lugar privilegiado, mas o professor, ele está ainda mais privilegiado, porque ele convive diariamente com aquela criança. Então, ele vai entender quando aquela criança tiver mudanças, né, bruscas no comportamento, que é onde a gente já pode adentrar, né, com relação aos sinais que a escola, que o professor pode perceber daquela criança, porque ele convive diariamente. Então, se a criança chegar triste, se a criança ela era totalmente expansiva, ela chegar em um ponto que ela está totalmente retraída, opa, ali é um grande sinal de alerta. Já se acende um alerta. Exatamente. De observar, né? Então, o ponto-chave, né, de toda essa proteção, de toda essa garantia de segurança da criança, vai estar propriamente dita na relação que há de ser construída entre o professor e o aluno, entre a direção, a coordenação, que tem um contato, mas não tão quanto o professor tem. Né? Então, essa importância é interessante que os professores, né, que estão assistindo, que estão recebendo, né, materiais, formações com relação a essa temática, se atentem de que se você ainda não tem uma relação propriamente construída, né, com a sua turma, então, por favor, se atenham a construir essa relação. Sim. É porque é através dessa construção que há de se garantir ainda mais a proteção e a segurança que a escola pode permitir. E assim, eu acho que nenhuma criança que passa pelo sofrimento de um abuso vai se sentir seguro de quebrar o silêncio se esse ambiente não for protetivo e acolhedor. Exatamente. Né? Porque já são muitas questões que a gente vai aí conversar ao longo aqui do podcast, mas são várias questões que passam na mente também dessa criança e desse adolescente. Se ele pode falar, se ele deve falar, porque ele também sofre ameaças da pessoa que comete, né, esse crime, porque é um crime, e aí ele precisa se sentir seguro para quebrar esse silêncio. E sem a quebra de silêncio, a gente não consegue chegar no cuidado. Né? E para que essa quebra de silêncio aconteça, né, deve-se ter essa liberdade, deve-se ter a escola se tornar cada vez mais um ambiente acolhedor, onde possa dizer, estamos juntos. Isso. Né? Dá voz, né? Exatamente, coisa que muitas vezes não acontece em casa. Né? E aí a gente não pode atribuir esse problema à família, de forma direta ou de forma geral. Porque muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, né, a jornada, né, que se estende cada vez mais, acaba não acontecendo esse diálogo em casa, acaba não acontecendo esse bate-papo e essa abertura, né? Onde poderia acontecer verdadeiramente esse desabafo, né? Mas a escola, ela, diante do seu currículo, que tem intensificado cada vez mais o trabalho do professor, tem que se ter esse momento. Tem que se ter esse momento de conversa, de abertura, de diálogo, mas principalmente de observar, para identificar. Né? Porque muitas vezes não acontece o diálogo, mas acontece de você identificar, você observar o comportamento. Né? Muitas vezes, aquele comportamento explosivo, né? Do coleguinha pegar no cabelo, passar a mão, tocar e de repente haver essa rejeição por parte da pessoa que possivelmente tenha sido vítima de agressão sexual. E diante dessas circunstâncias, o ambiente escolar ele passa a trazer, né, essa abertura, essa conversa, mas de que forma acontece o rompimento do silêncio? De que forma a escola, a educação, o professor, e aí quando a gente fala escola, a Janine foi bem
feliz, escola somos todos nós. Somos todos nós. Sim. Desde o porteiro, cozinheira, equipe de limpeza, coordenação, todos nós que temos que estar ativos e vigilantes nessas situações. E de que forma acontece essa quebra, esse rompimento do silêncio desses jovens? É muito importante, nem sempre esse aluno ele vai chegar falando. Como nós estamos aqui, né, expressando isso verbalmente. Então, ele pode e vai, com certeza, demonstrar e quebrar esse silêncio inicialmente por algumas mudanças de comportamento. Né? Naturalmente, o olhar atento de quem faz a educação, como você falou do porteiro. Eu já tive uma experiência de um porteiro que ele tinha um olhar muito mais atento do que toda a equipe técnica. Né? Isso é muito bom. E ele já via como aquele aluno chegava, ele já via como aquele aluno se comportava. O pessoal que está no apoio dos corredores, então todos são importantes. O olhar, que foi o que você trouxe, o olhar atento a esse aluno. Então ele vai ter mudança de comportamento, ele pode tanto ficar mais introspectivo como mais explosivo. Né? E geralmente o explosivo a gente pune mais. Né? A gente pune mais aquele aluno que está lá no cantinho. Isso é importante trabalhar com os alunos, com toda a turma, porque o diferente, o que apresenta um comportamento diferente, ele sofre bullying. Né? Geralmente não há esse entendimento. E aí já começa uma outra problemática, uma outra questão, e vai ficando naquele ciclo vicioso, de uma questão gera outra. Isso. E aí muitos não falam com medo do julgamento, com medo do preconceito, com medo do coleguinha rir, né? O que é que eles vão pensar de mim? E aí esse aluno, ele não vai chegar falando para esse professor, né? Eu escuto alguns relatos dizer assim, mas ele não disse nada, ele não vai chegar assim. Né? Então, precisa observar muitas vezes esse aluno, ou essa criança ou adolescente pode ter uma regressão, né? Uma fase de vida. Ele pode, por exemplo, quando criança, voltar a fazer xixi na cama. Eu já atendi crianças que diziam assim, a mãe dizia, mas esse menino está voltando a fazer xixi na cama depois de ter passado dessa fase, depois de a gente já viver outras fases do desenvolvimento. E aí é preciso se investigar. Outras crianças voltam a querer usar mamadeira, a querer usar chupeta. E aí pode ter essa regressão, sabe? Da fase de que ele está vivendo, já exatamente para querer se sentir mais protegido. Né? Numa busca incessante de buscar ele mesmo essa autoproteção. Porque há uma confusão. A gente sabe que, na maioria dos casos, né, Heloísa, nós temos pessoas de dentro da família. Então, há uma relação afetiva com essa pessoa que cometeu, né, o abuso. E há uma pessoa para proteger. Para proteger. E que está ali, né, fazendo tal ato e muitas vezes até colocando para a criança como se fosse algo normal, como se fosse uma brincadeirinha. Né? E a partir do momento que a criança vai crescendo e vai, né, tendo algumas compreensões, até mesmo, né, diante de alguns ensinamentos que a própria escola faz, aquela criança começa a entender que existe algo errado. E aí, a partir do momento que ela começa a entender que existe algo errado, ela começa a passar por ameaças. A gente vai transcorrendo e eu vou me lembrando de algumas situações. Eu atendi uma adolescente que eu passei 1 ano atendendo ela. Ela chegou para mim porque ela não queria mais ir para a escola, ela não queria mais tomar banho e ela não saía do quarto. E a mãe já sem saber o que fazer. E eu atendi ela durante muito tempo, porque foi preciso criar uma relação de confiança para que ela se sentisse confortável. E aí ela falou que tinha sido abusada. E naquela situação, por alguém muito próximo da casa e muito amado pela mãe. Né? E aí fica naturalmente essa confusão emocional da criança ou do adolescente. De como que ela vai falar? Vão acreditar? Né? Vão acreditar na fala dela? E você veja que a maioria dos casos, né, e a porcentagem é grande, acontece nesse contexto familiar. Né? Quando não dentro da própria casa, mas sim, na rua, próximo, no bairro. Sim, com pessoas enfim, próximas, vizinhos. Vizinhos. Né? E, Heloísa, a família, a escola, de repente, dá essa abertura, a escola, de repente, tem esse diálogo, essa conversa, né? O aluno encontra essa confiança,
Mas e a barreira com a família? É uma luta incansável, né? Nossa. Independente do assunto e da circunstância que for ser abordado. Eu costumo falar que as famílias, elas muitas vezes enxergam a escola como alguém que quer puni-los, né? Como alguém que não está ali para cuidar da proteção da criança, garantir um melhor conforto para o filho deles. Uhum. Então, o primeiro passo é importante a escola desconstruir, né, essa visão da família. E não vai ser, por exemplo, em uma situação, né, decorrente, né, de um abuso, que precise ter um diálogo mais direto. Né, mas é um trabalho que tem que ser construído com o tempo. Né? Então, a família, da mesma forma que os alunos são informados, são instruídos a respeito de determinadas pautas, é importante que a família também seja inserida nesse espaço. Né? Para que quando, por exemplo, tenha que se colocar em uma posição extremamente difícil como esta, a família tenha uma ideia melhor, né, com relação à escola. Mas, de forma específica, né, vamos supor aqui uma situação. A escola acionou toda a rede de proteção e a gente precisa informar a família. Nós não sabemos ali, né, até então, com certeza, quem que foi o abusador, né, porque pode ser qualquer pessoa, que é importante também ressaltar que o abusador ele não tem cara. Não. Né, ele não tem cara, ele não tem profissão, falar, né? não tá tem classe escrito social, ele não tem nada. status social, ele não tem nada. Então, primeiro ponto, a gente tem que também deixar a família segura. Assim como nós vamos deixar a criança. Né? Trazê-la para um espaço em que muitas vezes ela tenha domínio. Né? Como assistente social, eu defendo muito a questão da visita domiciliar, né? Principalmente em casos mais extremos, como seria de um possível abuso ou exploração sexual. Por quê? Porque ali a família ela está na sua casa. Então, ela tem total controle da situação. Nós que somos, né, entre aspas, os intrusos. Então, eles têm controle da situação e podem, né, tendem, na verdade, a ter uma aceitação melhor. Então, a abordagem, ela tem que ser concisa, né, lógico, diante daquilo que vai ser falado, mas não precisa ser especificamente totalmente direta na forma de, por exemplo, acusar a família de não ver, a família de não notar. Olha, você não notou que o seu filho está passando isso e a escola notou? Como assim? Vocês são a família, vocês são os pais. Não, em hipótese alguma. O ponto-chave, né, dessa discussão com a família é colocar-se no lugar de que a escola está preocupada e a escola quer ajudar eles, enquanto família, a passar por isso. Porque, de qualquer forma, essa abertura, esse diálogo, essa confiança, esse acolhimento, né? A escola ela tem que ir além da criança, Exato. Focar na família. Né? Também. E aqui a gente está falando de abuso e exploração. Né? E se tratando de abuso, é a prática do abuso sexual. E se tratando de exploração, a gente já traz para uma outra situação. É o abuso, mas com o objetivo de lucrar. Exato. Né? Onde acontece, né, como a gente falou agora há pouco, é num contexto familiar, é num contexto social, do próprio bairro, do vizinho, enfim. Mas, em algumas situações, eu digo inúmeras situações, né, é pela a conivência da família. Né? E pelo lucro propriamente dito. O lucro próprio da família, sim, nesse sentido. É onde a barreira torna-se cada vez maior. Inclusive, o município, né, tem uma comunidade local em que sofre muito com essa questão da exploração sexual. Né? Então, é cada vez mais urgente a gente abordar essa pauta e, felizmente, nós temos órgãos de proteção. Né? Então, é um caso de exploração mesmo sexual, onde a família é conivente, onde, né, todo o contexto familiar que deveria proteger aquela criança se utiliza dela para ter um determinado lucro, então essa família ela vai ter que responder judicialmente. Né? Eu acredito que não se tenha outra forma, né? Lógico que nós vamos atuar na prevenção, né? Atuar ali no momento imediato, mas o nosso papel, de forma geral, vai ser encaminhar para os órgãos de proteção. Né, que aí, nesse caso, vai envolver conselho tutelar, vai envolver propriamente até mesmo a polícia, porque os pais respondem legalmente, né? Público, né? O CREAS, é todo um contexto. Toda uma rede, onde, né? posteriormente, toda uma rede de proteção. Exato. Pode até acontecer, né, da família perder a guarda mesmo daquela criança, porque entende-se que
a família está se utilizando da criança para obter lucros e de uma forma E por aí, sexualizada. a gente percebe, por essa rede de proteção, né, que graças a Deus nós temos de forma ativa no nosso município, né, por meio da Secretaria Municipal de Educação. É importante a gente lembrar para esses jovens, essas crianças e para essas famílias que não estão sozinhos. Exato. Né? Eu fico assim, vendo claramente que não é o nosso papel julgar, né? O nosso papel é acolher esse adolescente ou essa criança, levantar dados, né, enquanto equipe multi, junto de todos que fazem a educação e que são os profissionais responsáveis por isso, porque um fato como esse ele não pode vazar na escola, né? A gente conversava sobre isso antes de começarmos, de como hoje em dia os grupos, né, quando eles têm conhecimento, vai viralizando. Sim. Então é preciso a escola ter muito cuidado em relação a isso, porque nós sabemos que os adolescentes eles são muito rápidos no raciocínio, né? Então, cada vez mais sigilo e profissionalismo, e cuidado e zelo em relação a casos como esse. E existem casos também que a mãe ela tem consciência, né, Heloísa? Sim. A mãe sabe, Infelizmente. a mãe percebe. É o que é pior, né, minha gente? É doloroso, o que dói Gilberto. verdadeiramente, Que a a gente gente perceber, tem que- né, que existe ali um ente que deveria proteger, Proteger. né, guardar, trazer essa proteção. É alguém que está contribuindo. E né? mesmo diante, Não são né? todos os casos, Sim, né? sim. É importante a gente frisar, mas em alguns casos, eu já atendi adolescentes que disseram, eu já disse à minha mãe, mas ela não acredita. E muitas, Né? muitas vezes não, né? Sempre nós temos que deixar, né, o nosso julgamento diante de toda a Sim. situação para atuar de uma forma ética, né, de uma forma que vai ser justa, independente da pessoa que nós vamos lidar, né? E aí isso se estende não só para as famílias, né, que tem crianças nas escolas, mas para a comunidade como um todo. Uhum. Por isso, eu vejo que é de grande importância. Lógico, falamos agora há pouco com relação à questão das observações, do observar, das mudanças comportamentais, do ser agressivo, se retrair. Mas é importante também a gente ir observando. Não é que por meio de uma situação dessa, Sim. né, venha-se a Que pensar... vai ser isso, Na verdade, né? e tem que ser feita uma análise em cima Sim. disso, uma observação, né? Sim. E aí é importante que você, enquanto professor de matemática, observando na sua aula, dá um toque ali ao professor de língua portuguesa, dá um toque ao outro professor Pra ver que se ele também vai tem, para ver se observar a mesma na coisa. sua aula, professor, está acontecendo da mesma forma que na minha, para que a gente possa juntos compreender o que está acontecendo e agir. Mas E agir também- nesse silêncio, nesse sigilo, né? Sim, sim. Buscando verdadeiramente e principalmente a proteção A da criança e do adolescente. E proteção. sempre também, Gilberto, lembrar que, nesses casos, eu não vou me intrometer na vida de ninguém. Isso não existe. Aquela família jamais vai deixar o filho passar por uma situação dessa. Então, a partir do momento que a gente cria esses preconceitos estabelecidos na nossa cabeça, fica difícil até mesmo de você notar, né? Então, é importante que os professores, né, nesse âmbito educacional, se livrem desses preconceitos estabelecidos, né, que nós temos enquanto sociedade e, de fato, observem, de fato, estejam atentos. Né? Porque se nós, enquanto rede de proteção, porque a escola é a rede de proteção, Sim. nós, enquanto equipe multiprofissional, entramos também nesse estado de omissão, o que essas crianças vão permanecer vivendo? Até onde vai? Mas Exato. omitir também é crime. Com Com certeza. Né? certeza. A partir do momento que você está desempenhando uma função como psicólogo, como diretor de uma escola, como assistente social ou um professor, você está responsável, né? Diante das suas atribuições, há essa responsabilidade. A gente não pode silenciar. A gente precisa levantar os dados e levar aos órgãos de competência. Exatamente. E é por isso que é importante também falar, nesse momento, da importância da rede no município de Canapi, que não é só educação. A gente não pode mais trabalhar como ilhas isolados. Nós precisamos fortalecer a articulação com a assistência social, com a saúde e com várias outras secretarias municipais
com a prefeitura. O prefeito, a prefeita hoje que nós temos, ela precisa estar de mãos dadas com a gente, com toda essa rede para ela funcionar. É dever, minha gente. Quando a gente fala de direito, não é favor. É importante a gente frisar isso, porque parece que eu, coitadinho, o bichinho, e eu vou fazer por ele. Não, não é isso. É garantia de direito. Né? Então, não fazer isso, nós estamos cometendo um crime. E vai continuar, né? Só que de uma outra forma, a violência que aquela criança está vivendo. Vivenciando. E causar ainda mais danos irreversíveis ao desenvolvimento dela. Né? Eu trouxe alguns dados aqui, vocês me permitam Sim. colocar. O Brasil hoje ele é o ocupa a quinta colocação, a quinta posição entre os 51 países com maior número de denúncias de abuso sexual infantil de adolescentes. Mas é importante a gente lembrar que ao longo dos anos, isso foi crescendo cada vez mais. Né? Apesar de políticas públicas sendo desenvolvidas, apesar do combate, né, o incentivo ao combate por campanhas, mas os números só crescem. E sabe o que me assusta, Gilberto? Você falou desse índice, e eu tenho certeza que esse índice é muito maior. Sim. Porque esse é o que é registrado. Tem os que estão silenciosos, que têm Nossa, medo ainda, né? Quantos, né? Quantos não são registrados? E você veja, entre pessoas, abuso sexual, a exploração sexual, enfim, o ato do abuso entre pessoas de até 19 anos e acima de 19 anos é enorme. Aqui no Brasil, nós temos uma diferença de 73,8% dos casos com menores de até 19 anos, no caso até 18 anos, né? Sim. Contra 26,2% de pessoas acima de 20 anos. Porque, querendo ou não, o abuso acontece com pessoas acima de 18 anos, pessoas maiores de idade. Mas como o foco é justamente a exploração, o abuso de crianças e adolescentes, a gente nós temos um número alarmante. Né? Como a gente falou agora há pouco, cresce a cada dia. Sim. Mas é necessário um fortalecimento cada vez mais dessas políticas públicas e principalmente das leis para que a gente possa não erradicar. Porque mas isso, ter um número mas diminuir decrescendo muito. E não crescente. E eu fico pensando assim, às vezes a gente quando vê e se depara com estatísticas, a gente pensa que Brasil é algo distante de nós, né? Não, gente, a gente está falando de índices que também acontecem no nosso município. E que incluem a gente, né? Então, se esse número no Brasil é tão alarmante, então quer dizer que nós nos deparamos diariamente no nosso cotidiano com situações, né, relevantes a essa temática abordada. Eu queria fazer uma reflexãozinha para quem está aqui nesse momento assistindo, né? Você tem observado seu filho, né? Você tem observado seu aluno? É muito importante isso. Nós estamos cada vez mais distantes das pessoas da nossa casa. Né? Então, que esse espaço aqui que nós estamos, nesse momento, desenvolvendo, também chegue e alcance os pais. A mesa, né? A mesa do almoço, da janta, do café. Nossa. E eu ainda faço uma reflexão ainda maior, Janine. Nós, depois de observarmos, estamos fazendo o nosso papel? O que estamos fazendo? Nós notamos, mas o que nós fizemos com aquilo que nós observamos? Né? Muitas vezes a gente cai naquela verdadeira falha de que não, deixa pra lá. Né? Então você, né? eu, a Janine, todo mundo que está assistindo, tem feito a sua parte com relação a garantir, né, o direito, a garantir a proteção? Porque eu acredito que se fosse o seu filho, que se fosse o seu irmão, que se fosse o seu sobrinho, você iria querer que alguém observasse e que alguém fizesse alguma coisa. Então, por que eu não vou fazer? Se eu iria querer que alguém fizesse. Então, muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar daquela criança, daquele jovem que está sendo, né, violentado, que está passando por uma situação de total vulnerabilidade. E aí a gente, falando de acolhimento, né, trazendo para essa rede de proteção, de que forma a assistente social
realizando o seu trabalho, ela vai realizar, ela vai atuar de forma eficaz nessa escuta dos alunos, e aí em se tratando não só de alunos, mas da própria sociedade como um todo, e no que diz respeito à questão dos encaminhamentos, quais os encaminhamentos que são pertinentes para que os culpados verdadeiramente paguem por aquilo. Então, Gilberto, primeiro ponto, né, o papel do assistente social em si, né, nesses casos, é de promover um elo, né, ali entre a escola e a família, ou seja, criar uma ponte para que a relação seja melhor desenvolvida, né, e também diante dos encaminhamentos que serão feitos para os serviços da rede. Né? A escuta em si, a escuta qualificada, ela é um dos principais instrumentos que o assistente social, que psicólogos utilizam, né, diante das demandas que vão surgindo. E essa escuta qualificada é nada mais nada menos do que ouvir com empatia, ouvir sem julgamento, respeitando sempre o tempo da criança, o tempo do adolescente. E ao identificar essas situações, a gente vai tentar ali desenvolver um diálogo com os órgãos, né, que estão ali para atuar nesses casos. Que aí, nesse caso, é o Conselho Tutelar, atuar também com parceria com o CRAS, com o CREAS, com o Ministério Público, né, se, por exemplo, o Conselho Tutelar julgar já necessário. Né, então, a gente vai atuar sempre como uma ponte, seja com os órgãos de proteção, ou seja ali entre a escola e a família, para que a gente possa chegar a um denominador comum, né, e aquela criança saia da situação de vulnerabilidade que ela está e venha a ter os seus direitos totalmente garantidos. Eu vejo muito como a assistência social como isso, a garantia de direito. Precisa ter um profissional que conheça, que saiba o que é violação de direito. Sem conhecimento, a gente não consegue chegar nessa criança da forma que ela merece e precisa ser cuidada. Né? Então, a formação de todos os professores, tanto no assunto, como nas leis, como eu escuto. Né? O que é sigilo? Eu me lembro que eu estudava ética, né, lá atrás, e a gente se colocava nesse lugar. Eu saio falando das situações que eu vivencio na escola, eu chego em casa comentando com meu esposo, com a minha vizinha, eu sento na pracinha. Aquele efeito dominó, né? Dominó. Eu vou comentar só com a minha mãe, ela não vai contar pra ninguém. Não vai contar pra ninguém. E aí depois a sua mãe, ela conta pro seu pai. O seu pai conta pro seu irmão, que ele também confia. E aí a gente tem que se colocar no lugar do outro. Exato. Necessário, empatia é fundamental. E aí, Janine, na área da psicologia. Sim. Diante dessa descoberta, desse diálogo, os impactos são emocionais, são muito fortes. Muitos. Assim, são devastadores. E assim, cada indivíduo ele é único e a dor naquele indivíduo vai doer de uma forma muito particular. Nós estamos falando de alguns sinais de alerta, alguns indícios, mas é preciso ter um olhar atento individual da história de cada um. Porque cada um pode se expressar de uma maneira. Não significa que todos vão agir com agressividade. Não significa que todos vão ter crises de ansiedade. Pode acontecer, me permita e me corrija se eu estiver errado, pode acontecer, está acontecendo o abuso, a exploração, mas não se ter uma mudança no comportamento. Sim, pode acontecer isso. Sim, pode também. Né? Então, é preciso que essas alterações emocionais e a dor em cada indivíduo, ela é muito particular. Até em desenho, Gilberto, até no desenho ele pode expressar de forma direta, como também ele pode expressar de forma indireta. Quantas pessoas já me disseram assim, a professora mostrou uma carta que a aluna fez, e na carta trazia muitas pautas que se viram de alerta. Né? De repente, ela direciona uma atividade e aquele aluno começa a escrever, e naquela escrita ele deixa claro um pedido de ajuda. E recentemente a gente fazendo essa série de formações com os professores a respeito da temática, um dos relatos de uma professora é que ela fez uma atividade de desenho livre e a criança, ela desenhou, a mãe e a irmã, e desenhou o padrasto longe, muito longe. Tá vendo, minha gente? Por quê? E aí a professora notou, esteve totalmente atenta a essa questão,
junto com a direção da escola, articulou uma ação com uma psicóloga para que ela fizesse ali um trabalho, né? Meio que com todos, né? Para trazer à tona aquilo que aquela criança estava vivendo. Porque podia não ser um caso de abuso sexual. Sim. Mas era um pedido muito claro de um sofrimento que ela estava vivendo. E aí, depois da ação, a menina começou a, de forma muito aberta, muito clara, relatar que ele era um monstro, que ela odiava ele, que ela não gostava dele. E a psicóloga, né, junto com toda a equipe, acabou descobrindo que ela era abusada desde os seus 3 anos de idade. E você observe que essa atividade, né, fez com que viesse à tona a situação. Mas será que em casa isso não acontecia? Né? Exato. A criança sentar distante do seu abusador, a criança evitar estar na mesa com o abusador, ou até em um passeio. Será que a mãe, a família... Por isso que tem que se voltar esse olhar de forma mais clara. Sim. Né? E assim, incluir a família cada vez mais, Cada né? vez mais. E, inclusive, também a gente vê muito... Quem aqui não já ouviu falar de cortes, né? Sim. Sim. Cortes no pulso, corte nas regiões da virilha, enfim. E usar roupas exatamente que cubram. E é preciso que os pais estejam atentos também a esses sinais. Porque a ansiedade, ela é um período de ajuda. Né? É um sinal de que algo está acontecendo de forma desregulada naquele organismo. E o que causa isso são vários fatores, inclusive o abuso e a exploração sexual. Né? Então, é preciso que os pais deixem um pouco o celular dele do lado e volte o seu olhar para o seu filho. Né? Nós estamos falando da escola, mas hoje não tem como falar de escola sem falar de família. Exato. Os dois têm que caminhar Os dois juntos. precisam caminhar juntos. E aí, a Gilberto e Elo, a parte emocional, né, as alterações emocionais e as alterações também comportamentais. Tem crianças que têm uma sexualidade muito precoce, que falam palavras que a gente... Como assim, nessa idade? Né? Mas é exatamente... É um dos indícios de que é preciso estar atento. Né? Brigas com outros colegas. Né? De repente, aquele aluno tinha um bom desenvolvimento de aprendizado e ele já não consegue, começa a apresentar dificuldade no aprendizado, já não acompanha mais da mesma forma, muda bruscamente o comportamento, era um aluno extremamente extrovertido, estava sempre à frente, trabalhos apresentava, tinha uma relação muito boa com os colegas de trabalho e muda, passa a não ter. E há outro sentimento que a gente precisa trazer, que é o sentimento de culpa. Né? Quase todas as pessoas, crianças e adolescentes, que são abusadas, elas trazem também um sentimento de culpa. Porque é isso que o abusador cria na mente delas. Que a culpa foi delas. Usou um shortinho curtinho. A mãe deixou a criança sentada no colinho do titio. Como se isso desse direito dessa criança ser abusada. Então, a gente precisa rever, antes de tudo isso aqui, os nossos valores. Não tem justificativa, não tem nada que leve a pensar dessa forma. Não tem. Porque é abuso. É abuso. Né? Não se justifica. Não é um ato digno de justificativa. Se você faz algo no meu corpo que eu não autorizo, né, é abuso. Principalmente, né, Janine? Seja homem, seja mulher, que se apropria ali do corpo da criança. Porque o abuso, ele não é o ato sexual em si. Sim. Né? Mas está ali no toque, Sim. nas partes íntimas. E são em situações como, por exemplo, no banho, ao vestir a roupa da criança, né? Crianças que ainda têm uma certa delimitação de autonomia. Então, tipo, um adulto está ali atuando no corpo de uma criança totalmente indefesa. Você é homem, você sabe a força que você tem, digamos assim. Sim. Né? E mulheres maiores também é a mesma coisa. E o olhar. Eu atendi uma criança que ela dizia assim, o olhar do meu tio me assustava. Porque ele olhava e ela já se sentia invadida. Só pelo olhar. Só pelo olhar. E a escola? De que forma a articulação entre escola e a rede
assistente social, psicóloga, para a confirmação desse abuso e para a tomada das devidas atitudes, decisões, o que se buscar para, enfim, colocar um ponto final naquele abuso. A escola identifica, a rede irá atuar de que forma? Eu acho que é bem como a gente vem trabalhando já. E é bom a gente ver que a gente está no caminho certo, né? Eu tenho ido muito à sua escola, por exemplo, e a outras escolas do município, em que o diretor, ou o professor, ou o coordenador identificou um comportamento e aí, naturalmente, entrou em contato com a rede, né, multi, e nós vamos à escuta. Né? No meu caso, escutar esse aluno, entender o que está acontecendo com ele, dar voz, oferecer um espaço seguro para que ele possa se expressar sem ser julgado e garantindo o sigilo. Né? E isso é muito importante falar, que nem sempre a gente consegue no primeiro momento, porque até então nós somos um estranho para aquele aluno, para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, quando a gente trata de adolescente, nós vamos usar várias ferramentas de que a gente possa trazer esse fato de alguma forma que não seja só a fala, a expressão direta. Né? Nós vamos usar a parte de recursos para trazer esse relato da criança. E, se for adolescente, o elo de confiança. Naturalmente, nós vamos ter um elo de confiança ali sendo estabelecido para ele se sentir à vontade, né, e vir a falar o que está acontecendo. E aí vem a assistência social, que também junta conosco, dá as mãos, né, porque precisamos estar de mãos unidas para esse suporte, essa escuta também desse aluno, esse suporte à família, e sendo identificado pela escola e pela equipe, acionar Exato. o conselho tutelar, né, naturalmente, e toda essa rede de proteção. Até porque, né, Janine, cada órgão ele tem a sua função específica. Isso. Né? E o nosso papel, enquanto assistente social, enquanto psicólogo e equipe multi, é garantir que esses órgãos, que essa rede de proteção esteja totalmente conectada, né, para que a criança ou adolescente receba a atenção necessária. Né? E é importante também ressaltar que precisa ser ali uma atuação que tenha uma certa celeridade no processo, né? Porque não pode se demorar. Uhum. Né? Não é uma atuação que pode... deixa para a próxima semana, eu encaminho para o CRAS ou para o Conselho. Não. Notou? De repente tem outras demandas aqui Exato. na frente. Mas notou? A escola encaminhou, fizemos a escuta, até mesmo ali com uma espécie, né, Janine, de filtro, né? Porque nem todo sinal Sim. é um caso de abuso sexual, pode também se derivar de outros contextos, né, sociais, Vários que a criança contextos. esteja inserida de vulnerabilidade. Então, garantir, né, que esse filtro seja feito e, de fato, a demanda seja encaminhada para o órgão que vai proteger, que vai ali dar celeridade no processo para que seja encaminhado devidamente. Né? Porque o nosso papel, ele não é investigativo. Né? O nosso papel ele é de encaminhar mesmo para que os determinados órgãos de investigação possam fazer a sua parte. Então, essa articulação entre a equipe, assistente social, psicóloga, Secretaria de Educação, essa articulação direta com esses órgãos, CRAS, CREAS, Sim. Conselho Tutelar, ela deve acontecer e tem que acontecer de forma imediata. Sem dúvida. Né? Porque é uma questão que precisa de urgência, é uma questão que E aí, requer um suporte no momento. E aí é interessante a gente também criar essa reflexão para você, que é profissional da rede, que está nos escutando, que está assistindo, né? Porque, na prática, isso não é fácil de acontecer. Nós encontramos ainda muitos bloqueios de outros profissionais, de outros serviços. É como se a gente estivesse levando mais trabalho. E, na verdade, é o cuidado e a proteção que precisa chegar. Né? Necessariamente, a gente tem implantado a equipe multi, a gente já vem, né, Heloísa? Sim. Há vários passos, vários projetos, cada etapa é única, mas nós ainda encontramos alguns bloqueios na prática. Nós sabemos disso, né, Gilberto? A gente que trabalha aí com várias pessoas Sim. envolvidas, e é preciso isso ir mudando, né? Essa realidade precisa mudar. Eu preciso me unir a Heloísa precisa se unir a você, e não ter a prática de encaminhar para se livrar. Se o Exato. caso chega na minha mão, eu preciso me apropriar como profissional,
né, e garantir o direito dessa criança ou desse adolescente. E aí, quando não compete mais a mim, porque já foi dito pela Elô, por mim, por você, nós não somos a justiça, nós não somos o CREAS, mas nós somos uma rede de proteção. Sem dúvida alguma, esse momento aqui, ele é transformador no município. Sim. Porque eu acredito que eu não sei se já houve em outro momento, mas eu acredito que não, porque é o segundo, né, podcast, mas assim, o quanto é necessário que a educação ela vá além do que se é entendido, né, que é de dever dela. Então, assim, isso é transformador. E o quanto que, através desse momento, crianças sejam acolhidas, protegidas, né, que casos sejam solucionados, que culpados sejam punidos. E entendemos que, quando se pune, a dor emocional daquela criança, daquela família, continua. Né? E é muito importante, quando você perguntou de como funciona o nosso encaminhamento, essa criança vai passar por toda essa rede, mas ela volta para a escola. E essa escola precisa estar preparada para acolher essa criança. Porque ela é aluna matriculada, ela pertence à comunidade escolar, ela pertence à escola. E aí, de repente, a equipe procurou, de repente, um órgão, uma outra instância, e houve uma omissão por parte dessa outra instância. Qual a importância do protocolo de atuação? Né? De que forma isso vai se proceder? Nesse caso, a gente vai recorrer a instâncias maiores, né, Janine? Que aí já entra, por exemplo, a questão do Ministério Público. Né? Não só eu, enquanto assistente social, mas qualquer pessoa, enquanto comunidade, pode também fazer uma denúncia ao Ministério Público. Né? E aí, chegando no Ministério Público, a rede, né, de proteção local vai ser acionada novamente. E eles vão ter que fazer alguma coisa. Né? Então, a criança, em hipótese alguma, ela pode ser, mais uma vez, violentada no sentido do silêncio e da omissão. Né? A gente notou que fez o encaminhamento e não teve um retorno. A escola viu que a situação está no mesmo patamar, então a gente vai partir para o próximo passo. Né? Mas, em hipótese alguma, nós podemos nos omitir. Porque muitas vezes leva-se a uma determinada instância, né? Toma que o filho é teu, toma que a responsabilidade agora é sua, então eu vou me esquivar, vou ficar no meu canto, a minha parte eu fiz. Então, não é dessa forma. Houve um silêncio por parte de um determinado órgão, procura-se outro. Não se deve, exatamente. Não pode silenciar, nós não podemos silenciar. O silêncio ele só favorece o agressor. Ele não protege nunca a vítima. Janine, o nosso intuito central é a proteção e a garantia do direito da criança. Isso. Independente de órgão tal, independente de família determinada, o nosso foco central sempre vai ser a proteção e a garantia do direito da criança. E aí, Heloísa, você fala da família. Porque muitas vezes há resistência da família. Né? Não, deixa quieto. Né? Deixa quieto, não mexe. Não, a gente já resolveu. Já resolveu, é aqui e tal. E aí? Vocês param por aí? A equipe para por aí? Aí te entra, né, Janine, uma questão muito complicada, né, muito delicada por sua vez. Mas a gente sempre vai retornar ao ponto de que a criança, ela precisa estar protegida. Então, a gente notou que a família disse que resolveu, mas, né, diariamente, né, no dia a dia dela na escola, a gente nota que não resolveu. E assim, não é opcional. Eu não dependo da família nesse momento, com todo o respeito que tem a família, mas enquanto profissional, existe uma ética, um código de ética, de que eu não posso silenciar, né, diante de um fato como esse que chega para mim. Todo o sigilo ele é garantido numa escuta psicológica, mas quando se refere a abuso de direito, existe a lei e é crime. Então, eu não vou condenar essa família, porque eu não sou juíza, né? Eu não faço parte dessa categoria profissional, mas eu preciso encaminhar o caso. Se eu silencio, eu sou conivente.
E eu sou cobrada judicialmente por isso. Pela eu fiz conivência e esse pela questionamento, eu levantei esse questionamento porque a Você gente... queria instigar, né, Gilberto? A gente, eu sei que você Também. queria. Ele queria trazer a polêmica, minha filha. Mas é porque a gente ouve, a gente vê por meio dos telejornais muitas situações dessas. Sim. Né? Em que está acontecendo o abuso, está acontecendo a exploração, mas quando a família, a escola, a instituição procura a família, morre ali. Né? Morre Mas ali. talvez tenha morrido ali, né? Porque os órgãos não tenham atuado em conjunto, né? O que falta verdadeiramente é essa atuação. E né? comunicação na maioria das Sim, vezes. sim. Né? Porque a família optou por não denunciar, não existe. A denúncia tem que ser feita. Quem identificou, denuncia. Né? Nesse caso, a rede entra como esse denunciante. Né? Porque foi a rede em conjunto que observou. Então, E a é- gente e tem é que encaminhar, importante- independente. E é importante a gente entender que quando fala denúncia, nós não estamos falando de exposição. O sigilo é garantido, mas eu não posso pegar o caso e colocar dentro da gaveta. Sabe? Porque eu conheço fulano, eu não vou fazer isso com ele. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos Até fazer por medo isso. mesmo, né? Exato. Olha, tem um histórico violento e tem uma situação assim que é melhor. Isso não E pode aí a acontecer. escola não pode silenciar, Não a pode escola vai acontecer. encaminhar para os órgãos de direito. Exatamente. E aí é essa rede, né, de proteção que vai seguir no andamento desse caso. Estamos falando aí da campanha do 18 de maio, com a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas não basta falar de campanha, é necessário falar de campanha, e para falar de campanha verdadeiramente, a gente tem que falar de prevenção. Sim. Né? Sim. Para falar do dia 18 de maio, para trazer todas essas tratativas, toda essa abordagem, né, é necessário trabalhar a prevenção, né, a informação. Hoje em dia a informação ela é salutar, ela é vital para todo e qualquer ser humano. Né? Tem aquele velho ditado, quem tem boca vai a Roma. Né? Porque a comunicação ela faz com que você chegue a lugares imagináveis. Mas é necessário, por meio dessa busca por solução, para que as campanhas aconteçam, a gente tem inúmeras campanhas, a prevenção. E de que forma, ou quais as campanhas que poderão e que deverão ser realizadas no 18 de maio, nesse Maio Laranja, na escola, com a comunidade escolar? Então, a gente pode falar, né, do que tem ocorrido aqui na nossa rede de educação. Né? No início do mês, nós começamos aí uma série de formações, né, com diretores, com coordenadores, com professores, a respeito mesmo do que é a temática, porque mesmo, né, diante de tantos anos, temos o quê? De 2000 para cá, então nós temos 25 anos. Tinham ainda profissionais que não sabiam o que era o Maio Laranja, não sabiam o objetivo do Maio Laranja. Né? Então, a gente levou formação do que é o Maio Laranja, qual o seu objetivo. Principalmente, entramos nas questões de como a escola atua e como os professores podem ali fazer aquela escuta imediata, né? Porque a criança vai falar em algum momento ou vai demonstrar. Então, o professor vai ser aquele, né, o ponto-chave ali da coisa. Então, como que o professor pode lidar com a situação? Foi mostrado também na formação com relação aos sinais de alerta, de como que ela pode identificar, como não pode, como que deve ser a atuação da escola com a família. Então, foi feita já essa formação inicial e também foi deixado sugestões de materiais didáticos para que a escola possa trabalhar, né? Não só especificamente no dia 18 de maio, mas durante todo o mês, até porque não é uma situação que vai morrer no Maio Laranja. Com certeza. É uma situação que a escola vai lidar diariamente. Né? Então, sempre foi pautada a formação no contato ali diário, sabe? No trabalho constante mesmo da temática. Né? Então, os professores receberam material de apoio, né? Foi encaminhado à escola. Então, esse suporte a gente conseguiu, né? Graças a Deus, E veja que garantir ainda antes do 18 de maio. Um ponto importante é 18 de maio, Maio Laranja. Um ponto importante que você frisou
é que não fica só nesse momento. Exato. Não. As campanhas, elas vêm, na verdade, para a gente levantar a pauta, para a gente chamar a atenção para uma causa. Mas ela não é só em maio, né? Não existe só não abuso em existe maio. só abuso em maio. Ela acontece, infelizmente, todos os dias. E muitas vezes por anos e anos na Anos vida e de quem anos. está sendo abusado. E Gilberto, você perguntava como a escola pode trabalhar, né, essa temática. O que me encanta no ambiente escolar é que há um enorme acervo assim, de possibilidades e de atividades que a escola possa desenvolver. Né? A formação, esse momento como podcast. Por que não fazer um momento assim com os alunos sobre a temática? Né? Traz os adolescentes, chama os adolescentes, eles amam atividades que eles participam, que eles constroem, que eles são chamados a ter voz, né? Que eles pensem junto. Chega daquela aula pronta, metódica, que o aluno não pode nem falar, nem se expressar. Então, uma temática como essa, se a gente quer quebrar silêncio, a gente precisa da voz. Né? Então, é preciso... Pode trabalhar psicodrama, vocês podem fazer teatros, vocês podem fazer uma parceria, isso, claro, esse ano talvez não seja possível, mas vocês podem fazer uma parceria de material educativo sendo criado na escola para ser trabalhado pela assistência social, pelo CRES, pelo Conselho Tutelar. Então, o aluno ele vai construir, ele vai ver a construção dele educando, conscientizando, prevenindo e garantindo o direito na comunidade. Né? Sem dúvida, a gente, além de conscientizar, a gente também prepara esse aluno para a vida, né? Que é um dever também nosso, enquanto educador. E uma coisa muito importante, desculpa, Luísa, esse protagonismo juvenil, essa participação direta dos alunos, né? Muitas vezes a criança, o adolescente que está sendo abusado, que está sofrendo abuso, ele pode não se sentir bem falando para o professor, um outro profissional da escola, mas de repente para o colega. Aquele colega que gente, está... é impressionante. Né, eles se juntam, assim. O adolescente, eles se juntam um com o outro, aí a que está passando pela situação não fala. Aí a outra que chega e diz, minha amiga quer falar com você. Você tem uma horinha para ela, né? Então, a gente precisa criar canal para que essas crianças e esses adolescentes, eles se sentam à vontade. E não subestimem as crianças. Porque quando elas sentam, né? Elas se expressam de alguma forma também. E ainda, Janine, garantindo esse protagonismo, seja para a criança, seja para o adolescente ou algum jovem, vamos supor que ele esteja aí em uma situação de exploração. Que seja por escolha própria, por exemplo, ou que a família não tenha consciência. Talvez seja porque, diante do contexto dele ali de vulnerabilidade social, ele não tenha tido a oportunidade de fazer uma outra coisa. Né? Então, a partir do momento que a escola promove esse protagonismo, o que a gente vê muito aqui na rede é a questão das bandas, né, marciais. Então, ali, por si só, a escola já está garantindo um protagonismo àquele jovem e automaticamente dando para ele uma possibilidade diferente daquela que ele venha a ter ali, né, no seu convívio familiar, no seu contexto histórico mesmo. Então, vai ajudar nessa temática específica e, como a Janine falou, vai ajudá-lo a uma formação de vida. Porque vocês aí, enquanto escola, podem estar promovendo ali um grande músico. Né? E é um adolescente que vocês viram, né, que vocês ajudaram nesse papel de transformação. Então, é uma grande questão a ser levantada, né? O protagonismo deles. Essa participação, essa oportunidade, né, traz a mudança. Sim. Né? Eu, de forma bem real, observei isso. Né? Em alguns alunos que, antes de participarem da banda marcial, eles tinham um comportamento totalmente diferente, um comportamento inquieto, um comportamento agressivo, um comportamento indisciplinado. E, a partir do momento que vieram a participar da banda marcial, mudou esse comportamento. Porque parte para uma questão de disciplina. Sim. Né? Ajuda na concentração, ajuda na atenção, na relação interpessoal. Gente, só tem benefício. Só tem benefício. Outra sugestão, a gente está próximo aí, que o tempo está voando, já é 22 de agosto, já é nosso aniversário da nossa cidade. Então, no desfile, inclui a temática. A gente precisa levar esse assunto para a rua.
A gente precisa, no material educativo, esse material educativo ele não precisa chegar só para a rede. Esse cartaz ele precisa estar no mercado, precisa estar na lotérica, ele precisa estar na feira livre. Precisa ser visto por todos Por mesmo. todos. De repente eu estou aqui comprando alguma coisa para minha casa, olho e vejo e tenho coragem de denunciar, ou tenho coragem de Porque pedir eu estou ajuda. longe do abusador no mercado. E olha para aquele cartaz, olha lá o Disque 100. Você diz, opa, eu não estou só. Eu não estou sozinha. Né? tenho Eu algo, preciso tenho alguém, fazer isso eu tenho por uma mim. rede que irá me dar sustentabilidade no que eu precisar diante da denúncia. E como né? é bom, né? Como é bom a gente ter com quem a gente poder contar, Sim. né? Principalmente em momentos que a gente se sente extremamente sozinho, extremamente sem alternativa, sem saída. Você olhar para alguém e saber que você pode contar, Não tem coisa melhor, né? não. Não. Caminhada com Jades. Esse é o nosso segundo episódio do CEMEDcast, da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Canapi. E nós queremos agradecer. Infelizmente, chegamos ao final do nosso episódio. Nós queremos agradecer a presença da Heloísa, assistente social, da Janine, psicóloga, e parabenizar, né, de modo especial, a Secretaria Municipal de Educação por aderir a essa rede, por dar a oportunidade àqueles que não tinham. Né? Porque diante de toda a temática que foi tratada na tarde de hoje, antes, quem resolvia, quem corria, quem olhava, né? Quem buscava, Quem estava mais próximo. quem estava mais próximo. Né? E hoje, graças a Deus, né, diante do compromisso da gestão, nós temos a rede de proteção. Né? Então, eu quero agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso município. Né? Eu, enquanto gestor escolar, venho acompanhando de perto essa dedicação, esse empenho de vocês nesse trabalho. E, para a gente encerrar, né, Heloísa, deixa uma mensagem. Então, pessoal, para É finalizar... importante a gente lembrar Ah, que outros episódios terão e outras temáticas serão, né, trazidas para este momento, para estes episódios, e que torne-se cada vez mais uma discussão maior. sim. Né? Que a gente aproveite toda essa discussão para que chegue a alguém que realmente precisa. E é essa mensagem que eu quero que vocês deixem, né? Essa mensagem que chegue àquele alguém que está assistindo, que vai estar participando de forma ativa desse momento. Eu acho que a mensagem principal é a gente entender, né, Janine, o nosso papel, Sim. e entender que é algo de responsabilidade coletiva, Sim. né, que é dever de todos. Muita gente fala sobre direitos, mas esquecem do dever. E não existe direito sem dever. Então, que a gente possa compreender o nosso papel, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoas mesmo, né? Como comunidade em si, e tomar essa luta como nossa também. Né? E sempre lembrar, poderia ser eu, poderia ser alguém que eu amo. Né? Então, que nós entendamos o nosso papel e façamos valer aquilo que nos foi confiado, né? Seja eu enquanto assistente social, a Janine enquanto psicóloga ou você enquanto gestor educacional de uma instituição. Né? Então, que exista essa colaboração, né, de todos e que cada um, né, cada órgão competente seja capaz de atuar diante daquilo que lhe foi confiado. Porque de nada vai adiantar eu fazer o meu papel, vocês fazerem o de vocês, se os demais órgãos também não fizerem a sua parte. Né? Então, que cada um se responsabilize por aquilo que lhe foi confiado. Acho que a mensagem principal que eu queria deixar era essa. Doutora? E já agradecer, né, Gilberto, agradecer a você, agradecer a Elo, que tem sido minha companheira de várias pautas, né, nesse cuidado na rede educacional do município. Agradecer também ao secretário Luiz, né, porque está junto da Secretaria Municipal de Educação, criando espaços como esse e trazendo a informação através da tecnologia. A gente precisa acompanhar. A tecnologia é o que chega em todas as casas, em todas as pessoas, e é importante e único momentos como esse. Agradecer, sem dúvidas, o apoio em todas as ações da Prefeitura Municipal de Canapi,
né, nesse momento na pessoa da prefeita Josélia, que é uma mulher, e eu fico muito esperançosa, não desmerecendo vocês, né, Gilberto, licença, mas eu fico muito esperançosa quando a gente tem um município que tem uma mulher à frente dele, porque a mulher também ela é violentada nesse abuso, né? Porque imagina a dor de uma mulher ao ver o seu filho ou sua filha sendo abusado ou explorado sexualmente. Nem sempre essa mãe é a culpada, tem culpa ou é conivente, né? E muitas vezes a culpa vem para ela. Então, eu fico muito reflexiva nesse sentido de acolhimento também a essa mãe, da gente saber chegar junto dela, né? E lembrando que, muitas vezes, é somente na escola que esse aluno vai ser visto e vai ser ouvido. Muitas vezes, na família, ele não tem esse espaço. E aí, isso se volta para a nossa responsabilidade, enquanto educador, enquanto cidadão, né, e enquanto responsável no dever de garantir esse direito. Eu quero acolher e abraçar a todas as pessoas que, nesse momento, possam estar sofrendo algum abuso ou alguma exploração sexual. E eu quero dizer para você que está assistindo a gente que você não está sozinho, de que nós estamos aqui para te acolher, né? E principalmente para garantir o seu direito. Mesmo ele já tendo sido violado, né? Porque quando isso acontece, o direito já foi violado. Mas nós estamos aqui para segurar a mão, para buscar alternativas e para trazer vida, apesar da dor e do sofrimento, que é físico e também emocional. Mas a gente precisa garantir e dar condição dessa criança e desse adolescente, apesar da situação vivida, apesar das dores e das feridas, a gente precisa garantir que ele siga se desenvolvendo, conquistando, que ele ganhe, né, e consiga alcançar sonhos, que ele tenha esperança. Então, nós precisamos garantir, não é só identificar, nós precisamos estar de mãos dadas com a rede, e aí eu trago a saúde, eu trago os CAPs, eu trago os psicólogos, os psiquiatras, eu trago os enfermeiros para essa pauta. A gente precisa se unir. Enquanto isso não acontecer, o cuidado não chega de forma efetiva. Então, o meu acolhimento, o meu abraço fraterno, e principalmente também a você, professor, porque uma coisa que eu tenho visto no dia a dia, visitando cada escola, é o quanto os professores da nossa rede, eles se preocupam com o aluno. E o quanto estão disponíveis de fato, apesar a dar a cara mesmo, da exaustão, muitas vezes a bater e fazer aquilo que lhe foi confiado, né, apesar na vida da da exaustão, apesar da sobrecarga, apesar de todos os desafios que nós já sabemos, mas eu vejo o brilho no olhar daquele professor ao bater na porta e dizer assim: Janine, você escuta só mais um aluno? Porque aquele aluno mostrou uma situação, um comportamento diferente, apresentou crise de ansiedade ou procurou, porque às vezes ele tem uma proteção na merendeira. Ele pode falar com a merendeira, ele pode falar com vigia, ele pode pedir ajuda a qualquer pessoa que está naquele ambiente. E eu vejo muito cuidado. Então, que possamos, a gente só vai conseguir prevenir se a gente tiver informação, se a gente tiver ação, respeito e empatia. Sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado, doutora Janine. Muito obrigado, Heloísa, pela participação. A sensibilidade da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário Luiz Vieira, é grande, né? Como bem a doutora Janine colocou, em trazer, né, aquilo que está no atual, né? Nós temos hoje o podcast como uma ferramenta de discussão, de debate, de pautas extraordinárias, e trazer para o nosso município, trazer para a educação, né? Levar até as escolas, as famílias, uma discussão de extrema relevância e de extrema importância, né? Por isso, e por meio dessa ferramenta, né, todas essas ações que foram colocadas aqui, toda essa fala de proteção, né, ela tem que ir além dos muros das escolas, né? E eu vejo esse mecanismo da tecnologia por meio, né, das redes sociais, do próprio podcast, como uma ferramenta extraordinária para que a gente possa levar essa informação e dizer, mais uma vez, você não está sozinho. Hoje tem uma rede que protege, que ajuda, que pega na sua mão e que vai junto com você
Até onde for necessário. Até onde for necessário. Não se cale, denuncie, né? O silêncio ele só protege o agressor. Diz que 100, né? Diz que 100. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, né, da participação desse podcast, falar da minha satisfação de estar aqui com vocês e aos nossos telespectadores, né, vamos aí, portanto, agradecer a companhia de vocês e pedir que aguardem os próximos episódios, que temáticas extraordinárias virão para fortalecer ainda mais o trabalho da educação no nosso município e, consequentemente, fortalecer o trabalho da comunidade escolar como um todo, né? E compartilhem esse vídeo, né, para que, Isso. se não for você que esteja sendo violentado, mas que se você souber, também encaminha para aquela pessoa que está precisando ter essa consciência de que nós estamos aqui. Essa questão do compartilhar é extraordinário, né? Isso pode compartilhar, né? Isso pode compartilhar. Pode e deve. Então, muito obrigado a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.